Sejam bem-vindas! Esse é o nosso segundo episódio do podcast Elas, que nós iniciamos com um tema necessário e imensamente atual, que é a inteligência artificial nas nossas vidas. E vamos abrir então falando aqui com a Ká, fazendo uma pergunta. Hoje vamos de pergunta. O que mais te incomoda, Ká, com relação ao contexto do IA e a inteligência artificial nos cargos de liderança? Olha, o que me incomoda bastante, eu tenho bastante receio, é o uso acrítico da inteligência artificial. Como se ela fosse uma espécie de um oráculo neutro. E a gente sabe que a inteligência artificial ela é alimentada por dados, por algoritmos, que nós não sabemos exatamente de onde isso vem, né? E com certeza absoluta ela é alimentada com dados do passado. Então são dados enviesados, são dados excludentes. E se nós continuarmos repetindo isso, se nós continuarmos automatizando isso, nós repetiremos as desigualdades, nós repetiremos as exclusões, nós repetiremos os vieses que às vezes são adequados ou às vezes não são adequados. E isso me preocupa ao ponto de termos tomada de decisão de liderança, que não sejam transparentes, que não sejam realmente voltadas para o humano, que não sejam realmente pensadas de forma estratégica, mas simplesmente automatizadas. Então, esse uso acrítico é o que realmente me preocupa, falando do mundo corporativo, mas acho que falando da vida como um todo, não é? E eu trago até uma reflexão aqui, que eu ouço muito recorrentemente de grandes pensadores que falam sobre uma inteligência artificial. O nome já poderia estar um pouco equivocado, mas uma inteligência aumentada, porque ela te dá realmente poder. Sim. Né? De você automatizar coisas operacionais. Isso é um fato. E assim, eu sou muito adepta. Eu adoro inteligência artificial. Eu estive no Vale do Silício e isso estava muito latente há 5 anos atrás. Então, eu tenho isso muito latente dentro de mim. Sempre fui muito uma adaptadora, assim, muito rápida disso tudo que vem de inovação, de disrupção. Porém, com essa inteligência aumentada, a gente tem que ter alguns cuidados, como a Karina traz aqui brilhantemente, que é a questão do repertório. Quem é que está alimentando essa inteligência? Então, quanto mais uma pessoa tem repertório, melhor. Então, hoje a gente vê pessoas aí muito mais experientes ou com... acaba um pouco esse etarismo de você trazer pessoas importantes que têm um repertório, que têm uma bagagem, um background, para alimentar essa inteligência artificial. Então, é de suma importância a gente ver pessoas alimentando essa inteligência e você também trazer toda a sua intuição. Quando a gente fala assim, usar a inteligência aumentada artificial com a sua intuição e traçando uma estratégia assertiva, com certeza você vai ter um resultado brilhante. Mas tem que ter esse cuidado. Esse cuidado é o seu olhar humano. Consciência. Essa consciência, porque a gente não vai ser substituído pela inteligência artificial, mas a gente vai ser substituído pelas pessoas que sabem usar essa inteligência artificial de forma inteligente. As pessoas, aquelas pessoas que continuam agindo de forma automatizada, essas muito provavelmente serão substituídas pela inteligência artificial. Olha que importante, gente. Fundamental. Muito. Mas o líder, para mim, o líder do futuro, ele vai precisar equilibrar a inteligência emocional com o letramento digital. Isso. Não se trata de uma questão de tecnologia. Se trata de uma questão de cultura. Ela precisa fazer parte da cultura organizacional. Né? E quando a gente fala do líder que ele consegue equilibrar a inteligência emocional com o letramento digital, é aquele líder que não vai delegar questões de tecnologia para a área de TI, isso já era. Ele precisa entender dessa tecnologia para que ele possa saber fazer as perguntas certas. Exato. Né? E assim, ó, o que eu vejo? A gente sempre usou a tecnologia para quê? Para otimizar nosso tempo. Exato. Para sobrar mais tempo para a gente ser humanos. Sim. Para a gente ter essa conexão que a gente está tendo aqui, a gente, né, conversar com outras pessoas. Então, a gente não pode sair desse caminho. Porque se a gente usa tecnologia, não estou falando só inteligência artificial, estou falando de todas as tecnologias que a gente criou,
né? Há pouco tempo aí, desde que a gente criou o iPhone. Então, eu tô falando tecnologia de forma geral. A gente criou isso para otimizar o tempo. E será que a gente está usando isso de fato? Para que a gente tenha mais tempo como ser humano para essa troca? Então, quando o médico me fala, e eu, como nessa área de educação médica, me fala, nossa, os médicos vão ser substituídos pela máquina. Eu não acredito nisso. Não. Eu acredito que nós teremos desde que a gente use a tecnologia ao nosso favor, vai sobrar muito mais tempo. Para nós sermos humanos, para a gente se conectar, para a gente entender. E o algoritmo vai trabalhar para a gente. Vai trabalhar para a gente. Para aquela conduta médica, para aquele protocolo, para aquele diagnóstico, para automatizar. Ter consciência, esse olhar e repertório. Eu sempre falo que repertório, culturalmente, nós temos que sempre ter um repertório muito grande para analisar, de fato, o que a inteligência artificial está entregando para nós. E se nós formos olhar para o nosso passado, quando nós sabemos que a saúde mental tem sido uma das maiores preocupações, e se a gente for adentrar nas empresas, a gente sabe que o número de afastamentos, de burnout, enfim, os casos têm aumentado cada vez mais. Isso me faz pensar em algo que nós não podemos, quando falamos, por exemplo, do atendimento médico, o contato olho no olho. Exato. Nós estamos adoecendo porque as pessoas estão cada vez mais distantes, vivendo pseudo-realidades, que muitas vezes a inteligência artificial constrói, são os filtros do Instagram, são aquelas vidas idealizadas. Então, nós não precisamos, na verdade, ter tanto medo de que as profissões se extinguam. E, principalmente, pessoas inteligentes, eu sempre digo, vão sempre seguir sendo valorizadas. Exato. Por quê? Porque a questão não é a IA versus o saber humano. É a soma. Exato, ela vem se complementar. Mas são mudanças, e as mudanças são necessárias também. Então, a gente tem que olhar para essa mudança de uma forma como foi o mundo. Ele teve várias mudanças e as pessoas... Quando tinha a época de cavalo e veio o automóvel, acharam que, nossa, coitados, não vão ter mais trabalho. Sempre há um medo da sociedade quando vem uma grande inovação. Mas aí está nosso olhar disruptivo mediante essa grande mudança que está vindo. Como que a gente vai se adequar? Como que a gente vai se adaptar a essa mudança? E o perigo é ir contra, né? A gente não pode ir contra, porque na verdade ela vem para complementar as habilidades humanas. E um ponto interessante, as habilidades humanas, após o advento da inteligência artificial, elas passam a ser cada vez mais valorizadas. As habilidades socioemocionais, elas passam a estar em primeiro plano. Porque aquilo que é repetitivo, aquilo que é extremamente técnico, aquilo vai ser feito pela inteligência artificial. E eu entendo que o líder do futuro não, o líder de agora, ele precisa ter, eu costumo dizer que são habilidades híbridas. Ele vai precisar entender, analisar dados com empatia. Julgamento com decisões de casos e desafios complexos. Então, é híbrido, eu preciso entender... Esse olhar seu é muito bom, porque é muito otimista. Exato. Mas imagina se a geração que está vindo agora, que aprendeu a lidar só com a tecnologia. Ele não tem esses comportamentos soft skills que a gente chama. Não tem. E como que vai ser isso no futuro? Hoje eu estava ouvindo um podcast esses dias dessa geração mais nova, geração que foi criada com tecnologia, que hoje você já nasce, e o iPhone é uma extensão da sua vida, do seu corpo. É uma extensão do seu corpo. Nosso, né? E assim, as pessoas estão fazendo muito mais terapia com o próprio chat GPT do que terapias com psicólogos. Enfim... E hoje você vê que vai ter empresas aí, unicórnios, que vão vir, startups que vão ser amigos digitais. Com certeza. Então, assim, os próximos unicórnios vão ser os amigos digitais. E o quão se torna arriscado, porque se nós pensarmos na constituição do psiquismo, nós existimos a partir de um cuidado e que ele transpõe o poder das palavras. Existem conexões como essa que a gente vive aqui, que é um sentir, que é uma conexão que a inteligência artificial ela não consegue reproduzir. Não vai reproduzir. Jamais uma entrevista de desligamento ou até de contratação. Quando nós vamos falar
numa perspectiva, e aí talvez a gente... cuidado com a gente, né? O cuidado com as pessoas, ele não vai substituir. Não pode, né? Porque por detrás de toda empresa de sucesso existem mentes pensantes. Com certeza. A estratégia, a especificidade de um projeto, de uma trajetória de superação, de crescimento, ela se dá a partir do que nós carregamos e do que nós construímos no inédito. Senão, daqui a pouco, todas as empresas vão usar a mesma inteligência artificial e todas vão estar iguais. E aí a gente acaba deixando de evoluir como sociedade. Acaba sendo muito repetitivo, né? Um ponto que me preocupa bastante, né? E que pode ser aí um ponto de crise no mundo corporativo muito em breve. O que acontece? Normalmente, a base da pirâmide, quando a gente fala do mundo corporativo, dos jovens que estão em nível de experiência, no seu primeiro emprego. Eu vou voltar um pouquinho na minha área, que é na área do direito, nos escritórios de advocacia, por exemplo. Então, você entrava lá, eu fiz estágio na época no escritório de advocacia. O que eu fazia, né? Eu tinha que ler diário oficial, eu tinha que ir até o cartório e falar com o cartorário, pegar um processo. Isso me trazia conexão, network, eu conseguia ter um pouco de flexibilidade, aprendia a ter flexibilidade, eu tinha que pegar um ônibus. Exato, eu tinha. Então, essa experiência ela ia ser construída. É a comunicação. Exatamente. Que com a inteligência artificial, isso acabou. Porque não existe mais contratar aquele estagiário para ir no fórum, não existe mais contratar o estagiário para ler o diário oficial. Isso acabou. Então, o que vai acontecer? Os líderes, esse abismo, né, entre os líderes e achatando essa base do mundo corporativo, o que vai acontecer? Como é que ele vai adquirir experiência? Como é que esse jovem chegou aqui? Ele não tem mais isso para adquirir experiência, porque isso a inteligência artificial está fazendo. Como que ele vai adquirir experiência? Ele vai precisar ser ensinado pelos líderes. Pelos mentores. Então, começa a surgir a necessidade do líder educador. Isso. A gente pode depois pegar ter um episódio só sobre isso. Sobre educação. Produção. Esse episódio tem que acontecer. Um líder educador, porque se ele não souber educar, se ele não for o professor efetivamente, essa base aqui vai se achatar cada vez mais e o mundo corporativo vai ter crise. Por quê? Porque essas pessoas aqui precisam sair, essas pessoas aqui estão cansadas e eu não tenho mais essa base da pirâmide para suprir essa falta por causa da inteligência artificial. Então, esse é um ponto que acho que não sei se o mundo corporativo está olhando com tanta urgência como deveria, mas na minha visão é algo bem urgente. É bem urgente olhar nessa formação aqui de cima. Se a gente pensar comercialmente, talvez não estejam olhando. Não estejam olhando. Porque assim, automatizar vai ser muito melhor, porque a gente sabe todos os problemas que o corporativo... Tem que ser automatizado, né? Que o corporativo sofre com gente. Isso. Com gente. Hoje, um grande dificuldade, desafio de grandes empresas é o recurso humano. Exato. Eles vão precisar aprender mais do que nunca o líder a desenvolver talentos. É uma mentoria, é um mentor, ele tem que ter. Exatamente. E esse mentor ele tem que ter essa bagagem, porque ele não vai ter essa experiência de troca, de comunicação. Hoje eu vejo pessoas mais velhas falando, nem vou usar inteligência artificial, nenhum desses chats. Por quê? Porque eu vou me tornar preguiçoso. Porque eu vou parar de escrever, porque eu vou parar de pensar, porque eu vou parar... Existe essa possibilidade, logicamente, mas também você não pode virar os olhos para o que está acontecendo, né, no mundo atual. E vocês que estão dentro de empresas, meninas, aonde a IA ajuda vocês? Meninas é maravilhosa, né? Maravilhoso, perfeito. A gente dentro, adoramos. Isso aqui também é um ponto de autoestima, tá bem? A versão psicanalista aqui consegue favorecer essa estratégia perfeita. Né? Vamos falar sobre isso. E vamos lá, também vamos ter um episódio. A produção vai anotando. É isso mesmo. Mas aonde a IA ajuda vocês a encontrar soluções estratégicas? A partir dos vossos cargos. Ela me ajuda muito. Eu, particularmente, eu uso bastante. O que, na minha vida, né? Acho que a gente precisa entender, primeiro, aquilo que eu disse antes, né? Que a inteligência artificial, ela é uma questão de cultura e não de tecnologia. Então, dentro de uma empresa, ela precisa ser uma cultura. É claro que a consciência precisa existir e isso faz parte de uma política da própria empresa. Treinamento. Né? Para que essa consciência não adianta só colocar inteligência artificial e não educar o seu colaborador. Olha que importante. Não, presta atenção, gente. Olha que importante. Uma falha que pode estar havendo. Não, tá vendo.
O que você vai fazer com aquilo? Você contrata um sistema que tem inteligência artificial, mas não treina as pessoas que estão ali para operá-la. Qual é o uso consciente disso, né? Como é que ela pode te ajudar? Porque a gente tem um nível de consciência e a gente entende. E então, pequeno ainda. Pequeno. A gente tá no Brasil, e a gente chega tão rápido aqui. Tentar estudar, entender como é que funciona, como é que isso pode me ajudar. Me ajuda muito, eu uso muito, me ajuda. Eu tenho, às vezes eu fico, minha cabeça... fica o tempo todo aquela confusão mental, pensando várias coisas que precisa fazer. E a inteligência artificial me ajuda a colocar aquilo em ordem. Então, ela me ajuda a colocar no papel aquilo que eu preciso colocar e como eu me organizo com aquilo. Então, estrategicamente, para mim, ela me sobra tempo hoje para que eu consiga desenhar estratégias. Que não me sobrava tempo. Pensar. Então, ela estimula a criatividade. Agora, ela jamais vai substituir a criatividade, mas ela pode estimular, até porque você disse aquela no primeiro episódio nosso, você falou do ócio criativo. Isso. A gente precisa ter momentos que a gente possa estar sentado e criar e pensar, desenvolver novas estratégias. E para isso, você tem que se colocar disponível a isso. Então, aí que cresce artes, cultura, música, que é onde você vai ter esse momento de criatividade que hoje... No papel do dia a dia, na operação você não tem, você não consegue ter. Exatamente. E assim, o operacional, que eu falo assim, você vai lá numa reunião, você tem reunião o dia inteiro. Hoje a gente tem reunião o dia inteiro. A inteligência artificial, ela pode te dar um resumo dessas reuniões. Quais foram as pautas, quais foram os to-dos que ficaram disso. Então, é uma equipe silenciosa trabalhando por você. Ai, olha que interessante. Nas suas... Uma equipe silenciosa. É uma equipe silenciosa trabalhando por você. É um secretário a teu dispor. É um assessor. É um assessor. Eu vejo a inteligência artificial muito como uma assessoria minha. Né, quando a gente consegue usar isso. Tem pessoas que usam para fazer texto, legenda de Instagram, mas não é só isso, gente, é muito mais que isso. A gente está no comecinho ainda, né? A gente ainda precisa entender muito mais sobre inteligência artificial, mas ela é assim, sou totalmente, tem assim, olha, muita convicção em dizer que ela não vai substituir o humano, ela não é uma inimiga do ser humano. Pelo contrário, ela vai apoiar o ser humano, ela vai ajudar aqueles que querem, aqueles que conseguem, aqueles que querem desenvolver as suas habilidades, que são habilidades que precisam ser desenvolvidas. As habilidades humanas estavam esquecidas, você como desde psicóloga... Desde que tem essa consciência que você está falando aqui. Daí, assim, a consciência e maturidade que você tem hoje é maravilhoso. As habilidades humanas, elas vinham sendo esquecidas, né? E as habilidades humanas hoje, elas são extremamente necessárias. É o ponto mais importante hoje numa contratação, né? É muito mais do que o conhecimento. E a gente passa por isso no dia a dia, gestão de crise. O tempo todo. Então, quando você tem uma gestão de crise, o que conta isso? Você está ali na sua habilidade de resiliência, de persuasão, de negociação, que não vai depender da inteligência artificial ali. Mas quando você sai de uma reunião dessa, você coloca os pontos para essa inteligência artificial e ela vai te dar um direcionamento do que você vai fazer. Olha que importante, eu fiquei pensando o quanto a inteligência artificial, ela nos tira, na verdade, de uma zona de conforto. Porque ela nos provoca a sermos muito mais capazes naquelas atividades que a gente se coloca como atuador, enfim, como profissional. Porque fica o espaço para os bons, né? Você tem que dar o comando, o prompt certo, gente. A inteligência artificial vem para nos refinar, na verdade. Olha, eu acho que a inteligência artificial, ela cresce exponencialmente. Agora, sim, é um ritmo alucinante. E, na medida que ela cresce, nós precisamos reaprender a ser humanos. No contraponto do crescimento da inteligência artificial. A gente precisa reaprender a ser humano. Então, por isso que eu digo, essas habilidades emocionais, essas habilidades de humanos, isso sim, hoje, ele volta a ser valorizado. Então, se a gente olhar por essa perspectiva, ela veio nesse contraponto. Nós estávamos indo num ritmo muito automático. Sim. E a inteligência artificial, ela te tira na zona de conforto. Se você continuar nesse ritmo automático, você vai ser, sim, substituído por ela. Ela vai fazer por você. E, na verdade, assim, gente, também tem uma visão aí do Elon Musk que traz aí que a gente vai ter um cérebro fora de nós mesmos. Sim. Então, isso é um chip. E isso vai vir. Você vai perpetuar a sua vida. Então, a gente também tem que estar... Lógico, é maravilhoso isso
quando a gente tem uma maturidade, que nós temos que separar e vai ser uma vai potencializar as suas habilidades, mas a gente tem que pensar que também vai ter muita gente da geração aí nova que vai ser um robozinho. Ah, vai. Vai ser um robozinho. É uma discussão que a gente tem que trazer pra mesa. Vai ser um robozinho, entendeu? Como que a gente vai educar nossos filhos? Por exemplo, acho que esse aí é o maior desafio para nós, porque nós temos essa maturidade. Claro. Mas eu tenho um filho de 2 e um de 22. Como que eu vou educar o meu filho perante isso que está acontecendo no mundo? Porque é uma grande revolução, igual a Revolução Industrial. Sim, uma revolução. É uma revolução. E as habilidades emocionais, elas vão se tornando cada vez mais importantes e é o que vai trazer o diferencial lá na frente. Olha a nossa responsabilidade de mãe para mãe, né? Aqui. A conexão, o contato, ele vai ser muito mais valorizado. Então, vai ter um momento em que a gente se afasta, né? Através da tecnologia, existe esse afastamento social, né? Sabemos que isso acontece. Mas esse afastamento social, ele vai começar agora a se tornar uma vantagem competitiva, né? As conexões, a possibilidade desse contato, olho no olho, você Quem saber... conseguir transpor... Exato. A possibilidade, a resolução de problemas complexos com habilidade, a empatia, a criatividade. Isso, hoje, o valor disso vem aumentando a cada dia. E isso que a Flávia coloca é importante, como criar os filhos e como a gente, né, eu como educadora, o que preocupa é isso, a formação desses jovens. Se essa formação não for uma formação rica em desenvolvimento de competências e habilidades humanas, esse jovem não vai conseguir se colocar no mercado de trabalho. A gente tem que sair das competências técnicas e ir para as competências humanas. Porque né? A pessoa também, ela é aquilo que ela vê, que ela convive. O exemplo dela, do que ela constrói pelo passado. Ela constrói o seu ser do futuro pelo passado. E o que ela está tendo de percepção do mundo? Exato. Então, nós como mães, quais percepções que a gente quer deixar para os nossos filhos? Se a gente está o tempo todo no celular, o tempo todo ali trabalhando, o tempo todo correndo para lá e para cá. Então, o que eles estão percebendo? Então, imagina a nossa responsabilidade perante um mundo que vem mudando. Com certeza. E do quanto as armadilhas, elas se colocam em todas as áreas da vida. A inteligência artificial, ela vem para realmente impactar a nossa sociedade. Eu, como psicanalista de casais, e até muitas vezes com esses dias, falava antes para vocês de um paciente que colocou lá no chat GPT como é que ele se expressava com a sua mulher para diminuir o conflito. Tem muita gente fazendo isso. É muita gente. E olhem que... E ajudou? Não, porque não conectou a essência da mulher dele. Foi muito interessante, porque acabou dando uma super briga, uma super confusão. E aí a gente conversou sobre isso. E talvez aí sim entra algo que me ocorre aqui perguntar para vocês, porque existem muitas questões éticas aí. Eu brinquei com ele, não, mas vai te relacionar, tu queres... Como é que a conexão vai acontecer nesse vínculo? Como é que o amor, porque o amor ele depende de algo que transcende a inteligência. Que seja genuíno. Que seja genuíno. Nem tudo é inteligência. Existem capacidades, habilidades que elas são, como nós falávamos no outro episódio, a intuição, enfim. Meninas, qual é o maior desafio ético para vocês dentro das vossas áreas de atuação? Para mim, no consultório, muitas vezes circula nessa esfera. Mas para vocês, dentro das vossas áreas específicas, qual é o maior dilema ético do uso da inteligência artificial? Para mim, a questão ética é as pessoas entender a tendência, tá? De se utilizar a inteligência artificial e colocar aquilo como sendo algo genuíno seu. Isso para mim é um problema não só de ética, mas é um problema que ele traz alguma fragilidade, principalmente em papéis de liderança. Então, tomar muito esse cuidado. Então, não tem nenhum problema em dizer que aquilo é decorrente de uma inteligência artificial, mas isso tem que ser dito. A partir do momento em que você usa aquilo como sendo algo seu, sem dizer que aquilo é decorrente de uma inteligência artificial, você não coloca aquilo, a tua alma, você não coloca o teu sentimento, aquilo vai ficar extremamente robotizado, vai perder a ética e ao deixar de ser genuíno, ele perde totalmente a conexão.
Então, é uma questão de cuidado, uma questão ética em alguns pontos, principalmente quando a gente fala quando eu estou falando na área da educação, né? Então, professores, a gente tem que estimulá-los a utilizar, sim, a inteligência artificial, mas tem que ter muita consciência para utilizar. E tem que ser dito quando foi utilizado. Então, essa é a minha visão, tá? Tem que ser dito. Importante. Eu acho que a questão, eu acredito muito nisso, que tem que entender muito se aquele dado é verídico. Exato. Acho que a ética tá aí, porque, como dizem os mais jovens, o ChatGPT buga. Sim. Então, muitas vezes tem dados ou algum estudo que realmente são invenções. Sim. Ou são dados que colocaram ali sem nenhuma veracidade. Então, acho que eticamente a gente tem que desconfiar, né? Desconfiar muito sobre os dados que nos trazem ali. O atalho, o senso crítico, olha a importância Então, você ter um senso crítico e entender. Por isso que eu falo novamente que é quando a gente começou. Nós não vamos ser substituídos pela inteligência artificial, mas nós vamos ser substituídos pelas pessoas que sabem usar a inteligência artificial. Da forma correta. E como nós olharmos para isso e termos repertório para fazer as perguntas certas, para entender, questionar se aquele dado realmente... Porque existem vários tipos de inteligência artificiais. Tem agentes que vão procurar vários estudos para você, e a partir disso você traz esses estudos, lê esses estudos e faz um filtro. Buscar e realmente a fonte disso, né, é fundamental. Acho que eticamente você... colocar ali a inteligência aumentada para trabalhar para você, mas que você tenha um filtro e que você estude a partir disso. Porque senão você não vai ter vida... Coloque aquilo, né, que você coloque a tua emoção ali, que você coloque o teu conhecimento, que você coloque a tua cara, né? É importante. E aí, voltando nesse ponto que a gente está falando desde o início, né? De ser genuíno, de ser autêntico. As pessoas percebem. Quando você não é genuíno e quando você não é autêntico, você pode não saber, mas as pessoas sabem. As pessoas percebem. Alimentar aquela sua inteligência com bastante conteúdo genuíno seu, sabe? Autenticidade. Porque você vai criar algo que é uma extensão sua. Vamos pensar na forma mais otimista de olhar a inteligência artificial. As nossas vidas, num todo. Isso, você vai alimentando isso, você vai gerenciando e colocando toda a sua vida e suas particularidades para que aquilo, de fato, quando te trazer uma resposta, seja mais parecida com o que você é. Né? E eu sempre questione algo, os dados que te trazem também. Porque aquilo é alimentado por seres humanos, né? É claro. Então, é cabível de erro também. Até pensei agora em algo muito atual, quando a gente fala das redes sociais, esse senso crítico. A gente vê hoje, tudo se constrói. Esses dias eu estava num podcast e me perguntaram sobre os pseudo-profissionais que existem por aí, nas redes, inundando o mercado. Muito, com certeza. E acho que o que nós falamos aqui, novamente, abrangendo a tecnologia num todo, independentemente do recurso tecnológico, mas que a gente possa exercitar essa crítica e a nossa consciência acerca do nosso propósito quanto ao uso. Isso vale para todas as tecnologias nas nossas vidas. Como um todo. Como um todo. A gente tem que ter muito cuidado com a banalização, que existe muitas vezes disso, quando pessoas não vão mais, às vezes eu digo para os meus pacientes, olha para o lado na academia, quando está procurando uma pessoa para se apaixonar. Exato. Não é só o aplicativo. Então a gente está banalizando. Fica impessoal, né? Exatamente. Perde a conexão. Perde a conexão. E é claro que nunca acha alguém, porque, na verdade, aí a pessoa mostra lá um perfil na rede de relacionamento, totalmente maquiado. Tu vais lá encontrar uma pessoa que não é aquela que existe. Claro que a gente sabe que isso acaba sendo uma proteção, muitas vezes. E aí, novamente, o equilíbrio, até onde nós vamos usar ela realmente de uma forma benéfica. Quando se perde a conexão emocional, se perde muita coisa, né? Então, a conexão emocional, ela é importante em todos os sentidos. No ensinar, ela é importante nas relações, ela é importante na liderança. Tem que haver essa conexão emocional, né? Com a inteligência artificial, é um ponto ainda mais crítico. E aí você, né, principalmente, deve lidar com questões, né, de filhos, dos casais, enfim, os jovens, adolescentes, que já vem que já é uma geração imediatista, né? Que já é uma geração que não tem muito senso de urgência, e com a inteligência artificial, talvez esse seja um ponto, né? Não sei, aí já uma pergunta, colocando aí uma pergunta, não sei se a gente já está no nosso tempo aqui, mas
é algo que também, né, me traz um pouco de curiosidade e preocupação. Como que a gente vai trabalhar esses jovens que já vêm de uma geração que gera essa ansiedade, porque não tem o senso de urgência, é tudo muito imediato. Exato. E com a inteligência artificial, como a gente vai conseguir resolver isso? Como a gente vai conseguir trazer essas habilidades humanas para esses jovens, né? Perfeita pergunta. Eu tenho algo que eu uso muito na minha clínica e que eu provoco muitos pacientes quando eles... Dois aspectos. Primeiro, vou ter um filho, Luciana me indica um livro. A minha resposta sempre é, não existe manual. A gente vê já esses novos pais, e aí eles vêm com uma lista de perfis que eles seguem nas redes sociais, que vendem manuais de maternidade, paternidade. Que loucura, né? Que loucura. Enlouquecedor. Por isso que eu digo que os consultórios vão cada vez mais transbordar, porque todo mundo vende manuais. Mas então, começando por aí, que é essa questão de que a gente precisa, e o que eu respondo para eles? Cada filho é um filho, cada pai, cada mãe é um, ou seja, cada relação ela vai ser única. Então, eu quero que tu te conecte ao teu filho. E quando tu te conectar de verdade a ele, tu vai saber o que fazer. Segundo aspecto, desejo de filho é diferente do desejo. Ter um filho é diferente do desejo de ser mãe. Então, o que acontece? Nós temos estado com os nossos filhos, com o telefone aqui do lado, fazendo operacionalmente o nosso papel, sem se entregar verdadeiramente. Então, a nossa responsabilidade, e aí fazendo um paralelo lá, mesmo numa reunião, né? Tu podes ter te preparado, pensado em argumentos, enfim, que a inteligência artificial te forneceu, mas a tua capacidade de estar verdadeiramente presente é o que vai fazer com que tenha impacto dentro da pessoa que estiver à tua frente. As tuas palavras, elas só vão... E as pessoas não estão, né? Muitas vezes presentes nessas horas. Elas não estão. E essa é uma das grandes doenças, uma das grandes questões que nós, profissionais da saúde mental, hoje temos refletido acerca. É a capacidade de estar presente. Conscientemente, de verdade. De verdade. Daquele junto momento, ao outro. Que é o único momento, né, que nós temos. Exatamente, porque nada na vida é mais precioso do que o tempo e a presença. Então, esta consciência, ela transforma a saúde emocional. Acho que estamos na hora. Esse tema é riquíssimo. Riquíssimo. Dá para ficar horas falando. Mas certamente emergiram vários tópicos que nos aguardem nos próximos episódios. Seguimos falando com tanta seriedade e respeito sobre um tema que urge, mas que também pode ser levado com seriedade, com leveza, que acho que esse foi um episódio aqui que a gente falou conectadas. Olha que lindo. Muito Nós bom. Estávamos aqui olhando no olho. Cada dia melhor. Cada dia com melhor. Com certeza. E é sobre isso que e vai se você transformar. gostou, comenta, curte aqui para chegar em mais gente, né, Lu? Isso aí. E aqui na descrição do vídeo tem todas as informações aonde vocês podem nos encontrar. Esperamos vocês no próximo episódio.